Mais de 25 anos depois, será que Titanic continua sendo uma obra-prima incontestável? Vem comigo e descobre. Fala galera, beleza? Eu sou o Kevin. Sejam bem-vindos ao meu canal. E hoje eu vou falar sobre Titanic e o porquê ele continua sendo tão lembrado e sendo algo tão impactante, mesmo nos dias de hoje. Vou começar falando um pouco sobre os aspectos técnicos do filme, com a direção de James Cameron. Ele que é um cara que entende muito de cinema. Ele gosta muito também de temas como o mar e o fundo do mar em si. Antes de dirigir esse filme, ele dirigiu O Abismo do Medo, que também é um filme que se passa numa caverna submarina. Ele chegou até aí na Fossa das Marianas para conhecer e ver tudo que tinha lá, para depois ele tá fazendo Titanic. É muito interessante falar também que um pouco da verba pro filme, pra produção dele, veio do próprio diretor, que acreditou muito no projeto dele. Era uma história que ele gostava muito. Esse Cameron também, falando um pouquinho mais dele, ele é um diretor que ele vai muito a fundo no que ele quer, sem trocadilhos, mas ele é um cara que leva tudo muito a sério, o trabalho, ele gosta muito de imersão, ele quer situar o público no que ele quer realmente mostrar. Ele também fez Avatar e continua fazendo, talvez vai continuar fazendo pelo resto da vida, de tanta continuação que ele vai fazer desse filme, mas no Titanic ele foi muito rigoroso com os atores, fazendo eles passarem alguns dias nessas filmagens embaixo d'água, em águas geladas. Tiveram muitos atores que pegaram resfriados e gripes por causa das baixas temperaturas, mas porque ele queria realmente mostrar o sofrimento e que os atores retratassem esse aspecto na atuação. Agora falando um pouquinho mais sobre a história em si, o enredo. Começa que Titanic foi um grande desastre que aconteceu na nossa história e que já é de conhecimento popular. Então, um dos primeiros pensamentos é como pegar essa história que todo mundo já conhece e dar um ponto de vista diferente. E foi isso que ele conseguiu fazer com o casal principal, Rose e o Jack. Ele trabalha tanto o desenvolvimento dele no relacionamento quanto como pessoas individuais. Retrata também as classes sociais, como a Rose é de uma classe mais alta e o Jack é uma classe mais baixa. E tudo como essa divisão de classes é bem retratada no navio, com a classe mais baixa sendo os operários, que ficam embaixo, somente abastecendo com carvão os motores do navio para que eles continuem seguindo viagem, enquanto a classe mais alta desfruta de tudo, da beleza do navio, conseguem seguir viagem em tranquilidade, com seus bailes e esse tipo de coisa que as pessoas de classe mais alta faziam naquela época. É uma história que retrata também a liberdade, que é algo que a Rose procura muito. Desde o início do filme a gente vê que ela não tá feliz com o relacionamento que ela tem, até porque é um casamento arranjado pela mãe dela, que diz que a riqueza da família já tá se acabando. Então ela precisa casar com alguém de alta classe para continuar mantendo as aparências, né? E como ela vai estar casada com alguém que tem dinheiro, ela também vai estar tendo dinheiro e vai poder continuar usufruindo da vida que ela sempre teve. Já o Jack, que já é um cara que tem liberdade, ele nem tinha a passagem pro navio. Ele ganhou ela numa partida de pôquer, como a gente vê no início do filme, e ele queria acompanhar um amigo dele que queria chegar na América. Então ele vai junto nessa, simplesmente por diversão, porque ele gosta de estar em vários lugares. Ele é um artista, como a gente vê também já desde o início do filme. A gente vê no Jack também essa figura de liberdade que é exatamente o contraposto da Rose, que já é uma personagem, né, uma mulher que ela não pode nem decidir com quem ela quer se casar. O casamento dela já é arranjado. É muito interessante a gente ver como vai florescer nesse amor que acontece entre eles, né? Já desde o começo, quando o Jack evita que a Rose se suicide caindo do navio, e ele fala que a água vai estar muito gelada e vai ser como se fossem facas perfurando o corpo dela. Isso faz com que ela desista só por causa da sensação, e que ele faz ela se acalmar, faz com que ela se sinta bem. Então, desde essa parte, eles começam a se encontrar mais vezes, e é quando inicia essa fagulha de sentimento que um vai tendo pelo outro. Realmente esse é o aspecto que mais prende a gente enquanto a gente está assistindo o filme, porque em todos os momentos a gente vê como a relação deles está forte, a ponto da Rose poder sair e ter escapado num bote, mas querer voltar para ajudar o Jack, mesmo sem ela saber onde ele tá e o que está acontecendo com ele. Outro ponto muito positivo, que é sempre bom ressaltar, é como o James Cameron consegue conduzir a gente para desde quando tudo tá bem no navio, principalmente a relação entre o Jack e a Rose, até quando o navio começa a naufragar, que isso já é no meio do filme.
Então tem muito tempo ainda do naufrágio do navio. E como a tensão vai crescendo enquanto o navio vai afundando, a gente vai vendo o pessoal se desesperando e cada um temendo pela sua vida, né? Porque realmente vai ser uma tragédia e pouca gente vai poder se salvar. Isso já fica bem claro desde o início do filme, quando a Rose já fala pro engenheiro do navio que caberiam metade das pessoas nos botes salva-vidas. Mas ele fala que ela não precisa se preocupar porque ele confia no que ele fez. E bom, deu pra gente ver que não dava pra ter confiado tanto assim. Como ele vai direcionando a nossa atenção para isso e que realmente a gente fica tenso também por praticamente todos os personagens, porque a gente sabe que a maioria deles não vai sobreviver. Então a gente vai vendo principalmente o pessoal da alta classe querendo se salvar e querendo ter os botes só para eles, sendo que poderiam ter salvo muito mais gente. É muito legal a gente ver também, mesmo em meio ao caos, o pessoal da banda, da orquestra, continua tocando para ver se acalma o pessoal, se eles conseguem dar uma ajuda, diminuir esse clima de tensão que tem no navio. Porém, eles não conseguem muito isso, mas eles continuam tentando e vão assim até o final, que dá pra gente ver que pelo menos alguém tinha alguma boa intenção no meio desse caos todo. Ainda em aspecto técnico, algumas coisas que chamam a atenção também é como tudo foi bem retratado, tanto o navio, que foi muito grande, o tamanho do set do navio em si que eles fizeram, quanto as roupas da época e mobília, todo esse tipo de coisa, que realmente se a gente for comparar com o navio real, são muito idênticas, porque o trabalho de produção desse filme foi algo muito bem pensado. Não é à toa que ele foi a maior bilheteria a ter sido desbancado pelo Avatar, porque todos os detalhes dele foram bem pensados. Não só o foco na história, mas na tragédia também. E a gente quer que alguns sobrevivam e não sobrevivem, principalmente o pessoal da classe mais baixa, que são os primeiros a serem atingidos, já que o iceberg acerta a parte de baixo do navio. Então já faz furos ali no casco e vai enchendo a parte de baixo toda do convés. Então faz com que eles sejam os primeiros a serem atingidos e não tenha a ajuda necessária para isso, porque a classe mais alta quer se salvar primeiro, meio que sacrificando ele, porque não vai ter espaço para todo mundo. Juntando tudo isso, faz com que o Titanic continue sendo realmente uma obra-prima até os dias de hoje. Mesmo a gente tendo muita computação, muitos efeitos que as pessoas conseguem fazer melhor, mas por ter sido tanta coisa, efeitos práticos, mesmo naquele tempo, ele ainda continua sendo um filme atual mesmo hoje em dia. Eu tô falando isso com a minha opinião de uma pessoa que viu o Titanic somente nesse ano, mesmo já sabendo o grande marco que ele foi pro cinema, mas eu ver o Titanic nesse ano e ele ainda me fazer ter tantos sentimentos em relação ao filme, como eu disse, não só pelos personagens, que é algo que você consegue se apegar, porque eles são bem tácitos, eles são muito humanos, porque eles têm muita complexidade, tanto quanto a tragédia em si. Te faz ficar tenso e pensar se realmente tudo está acontecendo, qual vai ser o final disso, mesmo a gente já sabendo que o navio naufraga, a gente fica tenso, mesmo assim, por todos os personagens e pegando tudo isso que eu falei. Titanic ainda é bom, ele ainda vale a pena ser visto, mesmo em 2025, com toda certeza. E é um filme que não envelheceu em nada, em basicamente nenhum aspecto. Tanto atuação, direção, quanto os próprios efeitos, como eu já comentei durante o vídeo, são algo que se mantém muito atual, mesmo nos dias de hoje. Acredito que a maioria de vocês já tenham visto Titanic. Reveja. E quem não viu, quem ainda tava com medo, tipo, eu conheço esse filme, é velho aí, não sei como é que vai estar hoje. Por favor, vejam, façam isso por vocês mesmos, que vocês vão me agradecer depois. Então, se já chegaram até aqui, deixa o like aí pra dar uma força. Se inscreve aí no canal. Eu sou novo, pra você não custa muito e pra mim é uma força e tanto. Beleza? Obrigado e até a próxima.